Então, pessoal, como a gente falou, essa parte agora é o painel de debates do assunto que foi falado aqui, e com foco de como esse hiperestímulo, como que essa dopamina, como isso afeta no culto, né? Como que isso afeta na caminhada cristã do dia a dia. Então, para compor aqui essa roda de debates, essa mesa, eu gostaria de chamar, primeiramente, o pastor Fábio para estar aqui. Pastor Fábio, pastor presidente da Betel Laranjeiras, teólogo. Gostaria de chamar também o nosso palestrante, o professor Tiago, para compor aqui. E o professor Ulisses, também, fundador. Por aqui, por aqui. Para quem não sabe, o professor Ulisses ele é um dos membros honorários da igreja, fundador da Betel. Tem lá a foto dele no mural histórico da igreja. Ele não gosta que fala isso, tá, pessoal? Mas eu também gostaria de apresentá-lo para você. Professor Ulisses foi professor muitos anos de medicina na UFES, na MESCAM. É também farmacêutico, né, formado, doutor, e as titulações que ele tem, que eu sei que ele não gosta de que fale. Amém? Pessoal, como é que vai funcionar agora esse painel? Nós faremos uma primeira rodada de perguntas para os debatedores aqui, né? Mas só que também você vai ter oportunidade de fazer a pergunta. Ali atrás está posicionada a Renata com o microfone. Você vai levantar a sua mão, tá? Você já pode de logo sinalizar, que aí agiliza, também facilita o trabalho dela, para formular essa pergunta para os debatedores aqui, ok? Primeira pergunta que eu gostaria de fazer, com base naquilo que a gente ouviu aqui, professor Ulisses, é se existe uma relação. Não, primeiramente para o senhor. É se existe uma relação clínica entre a espiritualidade superficial e transtornos de ansiedade e depressão. E como a psiquiatria enxerga o papel da fé na saúde mental. Obrigado, pastor Fábio. Tá. Alô, sim. Obrigado, pastor Fábio, pelo convite, né? E o Alisson me mandou um recado para mim, intimando para estar aqui, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. E foi um privilégio encontrar aqui com um colega, né? Famoso aí na farmacologia. E a palestra brilhante, parabéns. E Deus vai levantar outras pessoas como o irmão para espalhar esse conhecimento, porque nós não somos cauda, nós somos cabeça, né? Eu gostei muito quando ele citou Colossenses 2:3, em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Isso me impressionou, porque eu vivi numa época de jovem, e falar em ciência no meio evangélico, né, era proibido, né? Era perigoso. Mas também esse verso de Paulo mostra que Jesus está escondido todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E nessa época eu meditei nisso. Eu era pesquisador do Fiocruz, né? Todos sabem o que é Fiocruz, né? É uma instituição brasileira de pesquisa. Tem em São Paulo, tem Rio, tem Belo Horizonte. Eu fazia parte dos pesquisadores de Belo Horizonte. Mas me chamou a atenção também foi outro verso, que vou chegar na pergunta. Israel, houve um tempo que estava bastante conturbado, o sacerdote e tal, o pastoreio. Então, Jesus chamou o profeta Jeremias 3:15. Jeremias 3:15. E disse, Jeremias chorando muito, lamentando sobre a ruína do sacerdócio, né? Da vida, vamos dizer, a vida religiosa, a vida espiritual de Israel. E Deus chamou Jeremias, ouviu as orações dele, chamou Jeremias, vem cá. Ele obedeceu a Deus e foi. Olha, fique tranquilo, Jeremias, que eu vou dar agora pastores para Israel, segundo o meu coração. Um profeta que está numa região, ou um pastor que está liderando a igreja, ouve Deus um chamado de Deus para dar uma bênção a ele para o povo de Israel.
Eu vou dar pastores agora, esses que estão todos aí enganando o povo, vão ser pastores segundo o meu coração. No meu entendimento, na época, Jeremias, quando viu isso, com aquele caos espiritual, saiu correndo, agora, glória a Deus, aleluia, vai mudar, avivamento, acabou o tempo de ruína espiritual. Aí Deus falou assim, Jeremias, volta aqui. Jeremias, repita comigo, Jeremias, volta aqui. Mas, Senhor, pastor segundo o teu coração, no meu entendimento, né? Para que mais? Jeremias falou duas coisas. Esses pastores pastoreiam o rebanho com a ciência e com a inteligência. Quase 800 anos antes de Cristo nascer. Porque, naquela época, Deus falou isso para Jeremias. Isso me indagou, doutor Tiago, passou muitos anos. Eu era pesquisador na época. Eu estava terminando meu doutorado, meus pós-doutorados. E cristão e pregador do evangelho nesse Brasil. Era pregador. Então, pensa, né? E era ser psicólogo no meu tempo, nessa época. Para mim, eu falo, recentemente, em 1960. Eu estava novo. Psicólogo não é de Deus. Psicanálise não é de Deus. Psiquiatria não é de Deus. Ulisses, você vai desviar da fé. Você vai desviar. Esse caminho é para desviar. Essa cultura da época. Então, nós enfrentamos essa cultura e hoje nós temos uma escola, né, de psicoterapia, que é pneumopsicanálise quântica, baseada na física quântica, que invoca a terapia familiar de criança. Voltando à pergunta, permita, eu gosto de falar, eu gostei muito da palestra do Dr. Tiago, porque ele faz muito exemplo. Eu vou aproveitar para tocar nesse assunto, entrar na dopamina. Na dopamina. Eu tenho 5 minutos? Então, vamos dar um exemplo prático. Marido e mulher não estão muito bem. Está um problema entre eles. Então, se não está bem, é porque entre os neurotransmissores, a dopamina não está no equilíbrio. Aumentar na hora certa, voltar para o normal, ou seja, em harmonia. Naquilo que Deus fez. O que Deus fez? Nós devemos ser, como é que é Mateus 5? Me ajuda aí. Ser humilde de espírito. Vamos lá. Manso. Me ajuda, gente. Pastor, o primeiro, a bem-aventurança de que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Humilde de espírito, manso, os que choram, fomos cheios de justiça, né? Pacificadores, e etc. Então, você lê esse texto, Ulisses, você é humilde de espírito, você é manso, você... O que eu falei mais? Vamos repetir? Humilde de espírito, manso. Antes disso, eu recomendo todo crente decorar Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha, que é uma beleza. Os que choram, né? Os que têm fome de justiça. Eu verifiquei que eu não tinha essas coisas. Então, eu fui treinar porque eu sabia que a minha dopamina, sem treinar, ela não tinha um sistema de recompensa, como diz o doutor Tiago. Então, eu sou humano. E ninguém me acha muito calmo hoje em dia, pastor Fábio. Mas minha mãe dizia, Ulisses é bravo para Deus. Quando até adolescência, eu era muito bravo. Depois que eu me converti, então, eu passei a ler a Bíblia e falei, Ulisses, você não pratica. Eu falei assim, aquele que ouve a minha palavra e a pratica é feliz. E tinha momentos que eu praticar essa palavra. Então, por quê?
Porque quando estudava na química, na medicina, sobre a dopamina, estava estudando comportamento humano, eu precisava controlar a minha dopamina toda. Na prática. E isso tudo que ele falou aqui, eu fiz um filme da minha vida, é isso mesmo. Então eu tinha que tomar uma atitude. Eu vou obedecer a palavra de Deus para controlar essa dopamina. Irmão, essa dopamina, ela pode ser controlada, às vezes, com muito cuidado com remédio. Outras vezes, até com remédio é muito difícil. Mas com a palavra de Deus, ela é possível. Por quê? Se eu pratico essas qualidades que Deus manda para a gente, né? Se eu amo, se eu sou paciência, meu pai dizia, meu filho, paciência, paciência. 3 coisas importantes da vida. Aí, papai, está na Bíblia. Por isso, a Bíblia diz, sede paciente até a volta de Jesus. Misericórdia. É difícil, irmão, é muito difícil, mas é glorioso. Então, isso que o Alisson falou, perguntando a ele, então, eu tenho que tomar responsabilidade de decidir, ou vou seguir para praticar a palavra de Deus, ou não vou ser só ouvinte, você praticar a palavra. Por quê? Eu praticando a palavra de Deus, com certeza a minha dopamina vai ficar em harmonia. Vai subir na hora certa para dar prazer, mas não vai descer demais para ficar além do normal. Ele vai ficar assim, ó, vai no controle, como eu disse, um sistema de gratificação no cérebro após treinamento. O nosso cérebro ele é adaptável. A palestra dele foi muito clara. Para mim, que gosto disso, né, que vivo isso, eu fiquei encantado, né? Ver uma pessoa disseminando a sabedoria da palavra de Deus e a ciência neste mundo que está aí perdido, totalmente perdido. Então, olha, alguém se lembra da pergunta que ele fez para mim? Alguém se lembra? Lembra? Se existe uma correlação entre a superficialidade espiritual e os transtornos de ansiedade e depressão. Eu estou falando sobre essa... Como é a palavra que você falou aí? A primeira. Não, antes você falou isso. A espiritualidade super... Eu passei por isso. Eu gostava de pregar, de ensinar muito, ensinar e discutir Bíblia. A minha dopamina ia lá em cima. Irmão, preste bem atenção. Quando a dopamina normal, eu tenho um equilíbrio de capacidade de ouvir o outro e de receber o que o outro fala e respeitar o que o outro fala, mesmo eu discordando. É a dopamina normal, certo, doutor Diabo? Porém, se a dopamina passa um nível maior, eu fico irritado, né? Eu só vejo o erro do outro e não vejo o meu erro. É como que... 2 Coríntios 14, 4, 3 e 4. É uma cegueira, eu fico cego. E quanto mais... Por isso que não deve haver contenda na nossa casa. Que a contenda faz o seguinte, eu tenho uma discussão com o Alisson, discuto com o Alisson para lá e para cá. Se eu parar e deixar ele falando, bom, ele vai aumentando a dopamina, ele vai aumentando a dopamina, vai aumentando a dopamina. Se eu tiver paciência de tolerar tudo que ele fala comigo, escrachando mesmo, porque a palavra dura suscita e a resposta branda, por que depois isso é muito longo. Então, se eu tenho capacidade de aguentar ver a pessoa falar, eu tendo razão, ele não tem, porque eu sei que há uma curva, né, doutor Tiago, em que o gasto de dopamina dele, se não der a minha resposta dura, ele vai fazer a dopamina assim, vai, e vai voltar para o normal. Se eu tenho esse conhecimento, essa paciência, ser paciente com a pessoa que está falando abobrinhas, mas eu sei que essa curva da dopamina depende de mim e não dela.
dele. Mesma coisa, ao contrário. Se eu estiver escrachando com ele, se eu tiver a capacidade de me ouvir, mesmo ele tendo razão, eu vou, olha, você perdeu a língua, não quer falar mais? Tá, fala, homem. Está quieto. Até o tolo, quando se cala, passa por sábio. Então, é treinamento. E essa juventude vai ser treinada por quem? Pelos pastores, pelos doutores teólogos que aparecem na igreja, eles entenderem que o jovem não aceita empurrar regras na goela dentro. O jovem quer raciocinar, o jovem quer ter um líder que ele tem simpatia, que abraça, que compreende, um líder que sabe controlar a sua dopamina para passar para ele também aprender, porque as crianças e os jovens aprendem por imitação. Amém. Muito bom. Pegando esse gancho sobre o autocontrole, professor Tiago, gostaria que você explicasse o que acontece no cérebro quando estamos, então, constantemente expostos a esse superestímulo de gratificação imediata. Pode citar exemplos, redes sociais ou outras. E como isso afeta no autocontrole? Eu confesso que estou emocionado por esse convite que Deus proporcionou. A fala do Dr. Ulisses agora tem uma profundidade que você que pegou esse maná que chegou aqui agora, muitas coisas da sua vida podem ser resolvidas de uma forma assim, ó, um raiar. Porque a gente hoje pode ouvir muito pouco, porque não tem diálogo, é monólogo. Tem gente que fala, não, mas eu estou conversando com você. Tem gente que numa reunião ele só espera você terminar de falar, mas ele não está acompanhando o seu raciocínio. A dopamina, que é maravilhosa, que Deus nos presenteia com as vias de recompensa, tem um lado que era perigoso, porque ela não se sacia. Jesus diz, em mim sim vocês vão ter alegria completa. Vai ser por essas ofertas que vão nessa marola de dopamina, mas sem os grandes avanços. Mas quem opta pela montanha-russa, ela nunca tem fim. E tem um detalhe. Para a dopamina atuar, vou fazer aqui uma analogia, a dopamina é como se fosse a tampa da garrafa. E ela vem aqui e se liga num chamado receptor de dopamina. Vamos imaginar que alguém estivesse aqui falando muito alto. Eu pegava esse microfone, estou falando alto com você, você está no celular, a pessoa está falando alto, o que você faz com o aparelho? Você afasta do seu ouvido. É ou não é? Para compensar o excesso de estímulo. O nosso receptor também faz isso. Para tentar diminuir a influência da dopamina. Naturalmente, o que a pessoa faz para compensar se eu estou aqui fugindo do telefone? Ele aumenta a busca pelas fontes de dopamina. Então, se antes era meia hora no Instagram, agora são 3, 4 horas. O Brasil é um dos maiores usuários de Instagram, em média. E não é por influência, não. O cara não vive disso. Ele passa mais do que 4 horas. É só você olhar. Todo o Instagram seu é capaz de você monitorar quanto tempo você fica dedicado a ele por dia. Porque é a fonte, de fato, da dopamina. Então, pode ser pelas mídias sociais, pode ser por uso de drogas, pode ser por alimento, pode ser por trabalho. Um termo que a gente usou, e tem aplicado muito em São Paulo, como que eu ouço isso? Eu sou um workaholic. Qual o seu maior defeito? Eu trabalho muito. E usa essa estratégia, inclusive, como uma fonte de quê? De fuga de muito problema. É um indivíduo que não se consegue resolver em alguns pontos e agora ele dissemina isso para o trabalho excessivo. Uma coisa é gostar do assunto, mas cuidado, porque outras coisas eu posso me perder nisso. Não esqueça o principal. Então, a dopamina é motivadora, de fato a gente precisa dela para exercer os nossos afazeres, mas reparem ao seu redor, se você tem algum amigo, filho, pai, parente, que faz uso de Venvance, de Ritalina, de Concerta. Essas oscilações que o pastor Ulisses aqui citou, elas são muito mais fáceis de serem vistas nesse comportamento, de acordo até com algumas fases do dia. Geralmente essas pessoas tomam ao acordar. E você pode perceber que ela é mais agressiva, ela é muito mais, claro, criativa, mas como se ela estivesse indo para a rodovia do Sol a 160 por hora. Ela não lê as placas.
Então você está conversando com ela e fala, fulano, isso, não, pode deixar, já fiz. Dá mais ou menos 2 horas, você fala, fulano fez? Falo, cara, esqueci. Porque ele tem muito aproveitamento, mas na superficialidade. Ele dificilmente aprofunda. Dificilmente cria-se um hiperfoco para todas as coisas. E é naturalmente que essas pessoas também, às vezes mal orientadas, também respingam, colocando o fogo na fogueira familiar, o prejuízo sendo uma liderança tóxica em empresas. Então, como a palavra diz, não esqueçam das raposinhas. Então, quando a gente conhece ela, através dos mecanismos bioquímicos que Deus, então, nos proporcionou, e a gente foi dando nome para elas ao longo do tempo, mas elas já existiam. Veja que esses padrões de comportamento, quando o pastor citou aqui a história de esperar a poeira baixar, na roça a gente usa um termo, pastor, você deve já ter ouvido isso. Falou, fulano, espera o barro secar. Você já tentou tirar sujeira de barro quando está molhado? No vestido, na calça? Quando seca é só bater. Mas molhado, dá um problema. Eu me lembro de uma passagem de Nabal. Nabal, que era um cara complicado, rico, falando bobagem para Davi. A mulher dele, Abigail, falou, eu vou lá tentar amortecer o problema porque ele vem aqui para te pegar. O interessante é que quando Abigail encontra Nabal, Nabal não estava sóbrio. Ela espera o barro secar, espera acordar Nabal para contar para ele tudo o que tinha acontecido. Ele, na consciência do problema, inclusive, tem uma alta liberação de adrenalina, que diz que ele fica duro. Certamente ali haveria algum sinal clássico de um acidente vascular, tanto que ele morre nos dias subsequentes. Mas certamente, ele se dando conta do problema que ele tinha criado, isso aconteceu somente em sobriedade. Então, numa época em que não existia Venvance, lembra que a fonte lá era pelo efeito também do álcool, que é uma das fontes dopaminérgicas. A dependência pelo álcool também envolve dopamina. Tá? Então, comportamentos, alimentos e também o uso de drogas psicoativas. Muito bom. A gente percebe que de certa forma, a modernidade, então, descobriu como utilizar uma substância que é natural do funcionamento neurológico e em um produto de consumo, né? Em um produto em que te lança em um loop de dopamina, em um pico de dopamina e que te prende, no caso das redes sociais, mas também a gente percebe que isso tem entrado nas liturgias e nos cultos. E aí a minha pergunta para o pastor Fábio. Pastor, em um tempo em que muitos cultos se aproximam de espetáculos, mais de espetáculos do que de adoração, como a igreja pode resgatar uma espiritualidade centrada na palavra e na formação do caráter cristão? Essa pergunta, ela é exatamente o que envolve o tema, né, que nós colocamos para este congresso, que é o seeker sensitive, é um novo termo que tem aparecido agora na sua tradução, dizendo buscadores de sensações. E ela demonstra exatamente uma realidade de um público gospel, que ele agora começa a viver de uma forma, não só mediante as questões fisiológicas e biológicas muito bem já aqui apresentadas, mas transformando isso na sua forma de cultuar, ou seja, ela passa a ser antropocêntrica. Então, a busca é sempre pelo bem-estar, inclusive ele se torna o próprio Deus. E quando nós falamos sobre como resgatar isso, é voltando exatamente para as origens que a Bíblia nos mostra. E aí a questão da palavra de Deus, do fundamento da palavra de Deus, como nós vemos, por exemplo, em Atos capítulo 2, e eles permaneceram na oração, na comunhão, na palavra, no partir do pão, é permanecer em doutrinas básicas da espiritualidade, para que a gente não tome um caminho errado, nos tornando o próprio Deus. E outra questão muito importante é que
quando nós falamos desse ponto de resgatar na ideia da espiritualidade, é impossível divorciar a fé. Porque crer em Deus é mediante a fé. Só que o que é a fé, conforme o conceito bíblico? Lá em Hebreus diz que a fé é a certeza daquilo que eu sinto. Não, não é a certeza daquilo que eu sinto. A fé é a certeza daquilo que eu não vejo e a prova daquilo que eu espero. Então, duas coisas a gente tem vinculado. Porque não é aquilo que eu sinto, mas aquilo que eu creio, que eu não vejo, eu creio naquilo. É uma notícia que foi me dada e eu creio naquilo. Não é porque eu sinto, mas é porque eu creio. E a prova daquilo que eu espero. E esperar tem a ver com perseverança. Pelo menos em algumas poucas passagens bíblicas, nós vamos ter esse entendimento da perseverança. Em Romanos capítulo 5, falando que as tribulações devem gerar em nós perseverança. Em Tiago capítulo 2, tem de motivo de grande alegria quando passares por diversas provações, pois isso vai gerar perseverança. Em 2 Pedro, no capítulo 1, fala para a gente agregar à nossa fé alguns pontos de virtudes bíblicas. Uma delas é o domínio próprio, e após o domínio próprio, a perseverança. Então, quando nós olhamos para resgatar isso, primeiro é entender que talvez nós vamos passar a nossa vida inteira espiritual sem sentir algo espiritual. Talvez nós vamos passar a nossa vida inteira espiritual sem ter vivenciado um milagre. Sem ter vivenciado, vou dizer aqui entre parênteses, um calafrio num culto, porque essa não é a proposta do culto. O culto não é para a gente, é para Deus. Então quem tem que receber o culto é Deus e não a gente. Então aquela falsa sensação, o culto foi uma bênção. Nossa, eu chorei o culto inteiro, senti calafrio, mas o culto foi para você? O culto tem que ser para Deus. Então a gente percebe que essas descargas dopaminérgicas estão se fazendo agora presentes na nossa forma de cultuar. Como resgatar isso? Palavra. Só através da palavra de Deus. Só através de um bom conceito teológico. Aliás, a nossa teologia forma a nossa doxologia. E o que é a doxologia? É a forma que nós temos de cultuar a Deus. Então, por que as pessoas estão cultuando a Deus numa expectativa sensitiva? Numa expectativa que tem que ter um bom jogo de luz, tem que ter uma boa música com notas menores, para criar aquele clima emotivo, e aí tem que ter uma mensagem que tem que dizer: você consegue, você pode, você é capaz. Mas a palavra está dizendo: arrependa-se, persevere e creia mesmo que você não sinta nada. Então a busca de uma boa teologia é o que talvez está sendo faltoso dentro de muitas igrejas, que estão preocupados também, e eu falo isso aqui agora com muita tristeza e preocupação, porque eu me lembro que logo quando assumi a igreja aqui há 10 anos atrás, sou consagrado pastor, e em 2018 eu assumi a presidência da igreja. Eu me lembro que teve uma descarga de dopamina, porque agora eu era presidente de uma igreja, e eu falei: em 12 meses eu vou colocar 1000 pessoas nessa igreja. E aí foi igual o ratinho vendo a luz verde. E aí passou 30 dias, eu só tomei choque naquele negócio. E eu falei assim: Deus, aquela oração, eu entendi, não é isso. Eu tive uma descarga dopaminérgica totalmente humana, mas eu comecei a entender sobre o propósito eterno de Deus. E aí eu entendi que sucesso ministerial não é uma igreja cheia de pessoas. Sucesso espiritual não é uma igreja com 3, 4, 5 cultos. Não é sobre isso. É ainda que tenha 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faça presente. O sucesso espiritual que nós temos que ter não é se nós estamos tendo: meu Deus, não está acontecendo nada na minha vida, pastor, não tem uma bênção que acontece na minha vida. Eu não recebi bênção, não recebi cura, estou tendo até dificuldade, estou na provação. E a palavra ensina o que para a gente? É isso, irmão. Você crê em Jesus Cristo? Creio. Você crê que Jesus Cristo te salvou? Creio. Então continue perseverante, porque a nossa expectativa de fé não é sobre recompensas agora e momentâneas, mas são sobre recompensas eternas.
Então a gente tem que parar de olhar para essa ideia da sensibilidade emocional, que é uma resposta imediata daquilo que já acontece no nosso dia a dia, como vocês muito bem explicaram. Essa busca de dopamina, essa busca de sensações, de recompensas. Então tem pessoas, por exemplo, que era para estar cheia aqui hoje, amém? Mas tem pessoas que não estão aqui porque olharam o tempo, não me gerou a recompensa que eu já queria, não. E elas querem tudo imediato. As pessoas mandam uma mensagem no WhatsApp, se não responde na hora, já fica chateado, porque quer tudo no imediatismo, quer tudo nessa sensibilidade do mundo girando em torno dela, ou seja, pessoas totalmente antropocêntricas. E a resposta perfeita para esta pergunta é voltarmos a sermos teocêntricos. Deus no centro de tudo. É Romanos 11. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Muito bom, muito bom. É a base, né, de nós reformados, né, nós protestantes, é que a gente precisa estar sempre se reformando. E esse movimento é retornando para as Escrituras, avaliando o espírito do tempo que permeia e que, de certa forma, nos afeta e percebendo, estamos saindo de novo desse eixo, né? Estamos saindo, nos deslocando desse eixo a qual deve orbitar as Escrituras e a palavra. É uma leitura que nós precisamos fazer. Renata, alguém fez uma pergunta? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? O André, o nosso Dedé, gostaria de fazer uma pergunta. Vai, André. Fique em pé, André. Eu queria saber se, tipo, quando uma pessoa passa o dia inteiro só rolando vídeo, com muita dopamina já no cérebro, tipo, se isso atrapalha na energia. Sei lá, a pessoa vai praticar algum esporte e já não consegue nem correr. Excelente pergunta. Excelente observação. Você tem quantos anos, querido? 12. Não é somente a falta de energia, porque você pode dormir mal, depois ter um rendimento ruim. Mas a satisfação que você tem durante o esporte, ela pode ser prejudicada. Não sei se você já viu amiguinhos. Marca lá o futebol, chega na quadra, daqui a pouco quem está lá de fora, logo pega o celular de novo. Ele não consegue ter a chance de esperar se vai voltar a jogar. Ou alguns estão no gol. Ele está pegando o celular e já fazendo alguma coisa. Opa, então isso já é um sinal. Lembra que quando a gente pratica exercício, a gente libera uma série de neurotransmissores do bem. Um deles, pela movimentação do músculo, a gente libera um fator chamado de BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro. Esta substância, ela é capaz de diminuir a sua chance de depressão, diminuir a sua ansiedade e torná-lo mais criativo e inteligente. Criança que faz exercício regular aprende melhor, aprende rápido. Então, ao invés, mãe, de você falar, fica aqui estudando 4 horas em seguida, invista que seja 1h30 ele no esporte e deixa agora as outras 2 para ele poder estudar. Isso faz parte do processo de aprendizado e daquela ideia da cognição em ascensão. Exercício físico não é apenas para a perda de peso. Ela é fundamental para a neuroplasticidade cerebral. Com a nossa sociedade hoje, que a gente brinca menos na rua, né? A gente praticamente fica agendando. Hoje mesmo à tarde eu falei com o Fábio, eu tive que levar meu filho lá para uma outra escola para poder jogar uma partida de futebol. Eu falei, meu, que cenário é esse? A gente terminando ali, eu falei, e aí, filho, quer jogar agora na praça? O papai agora não vai poder ter tempo, mas assim, tudo regrado com tempo. Mas quando eu ponho o celular, meu amiguinho, de fato, a excessiva descarga de dopamina pode ser um desincentivo para ele sair de casa e brincar muito menos do que a gente fazia na nossa geração aqui. Então, não percamos essa oportunidade. Muitos pacientes me perguntam, Tiago, o que é bom para combater a depressão? O que eu tomo? Aí eu falo, exercício ZOL. Aí ele começa a notar. Quem me acompanha no Instagram, todo dia, eu quando chego na praia para poder correr, jogar, enfim, isso eu não abro mão. Antes da igreja, das minhas atividades, não importa. Eu ponho exercício ZOL e aí deu lá 5,40. Aí eu boto 5,40 miligramas para criar aquela ideia da dose diária. De que o que te faz hoje protegido é o exercício de hoje. Ok? Então não adianta esperar só final de semana e dizer, não, eu vou à padaria a pé, é o suficiente. Pelo menos 40 minutos de atividade física.
Ah, mas eu gosto muito da academia. Existe a diferença do exercício aeróbico e anaeróbico. Exercício de força que você pode fazer para evitar sarcopenia, legal. Mas os estudos têm mostrado que o nosso sistema límbico, a copa da árvore, a gente diminui a nossa ansiedade em meio ao movimento. Então, se você anda, corre, bicicleta, sei que se você já teve alguma experiência de estar um pouco ansioso e alguns falam assim, deixa eu pegar o carro e dar uma volta. Você entra com a família num carro, vai, por exemplo, para Jacaraípe, vai para Domingos Martins, e volta o povo numa nova atmosfera, vibe. Nossa, mas que diferente, sabe por quê? O movimento diminuiu a sua ansiedade. Só que ao invés de escolher o carro para isso, escolha a caminhada. Maridos e mulheres, se puderem fazer isso, muitos problemas vocês resolvem em meio à caminhada. O diálogo, ele é bem legal nesse momento. A criatividade aparece. Tá bom? Deus abençoe. Boa pergunta. Amém. Mais alguém? Levanta as mãos rapidamente. A Marluce lá no canto. Kênia. Fica em pé, Kênia. Boa noite. Eu gostaria de perguntar como que a gente faz esse caminho de volta, já que a gente está na sociedade já viciada nesse excesso de dopamina, excesso de tela, como fazer isso, principalmente com as crianças e a gente adulto também, né? Como que a gente faz esse caminho de volta para ter essa saúde, esse equilíbrio, sem os excessos prejudiciais da dopamina? O nosso sistema nervoso, ele é adaptativo. Adaptativo. Nós todos aqui sabemos português. Papai, mamãe nos comunicam português. Se nós formos lá para o Japão, ficar lá 20 anos sem nenhum brasileiro, eu vou demorar a me adaptar a falar japonês. Certo? Como é que eu vou pedir comida? Vou ter que adaptar outra vez. Depois que eu ficar lá 20 anos, né? Se eu for quando criança, 7 anos, quando chegar com 20, não falei, voltar para o Brasil, meu Deus, vai ter que fazer uma readaptação. Ele não se adapta da noite para o dia, não. É adaptação. Então, e para isso é treinamento. Quer dizer, eu preciso fazer isso, preciso? Então, peraí, o que me diz a palavra? Como me orienta? A palavra é da orientação. A Bíblia tem resposta para todas as perguntas da ciência e do comportamento humano. Tudo. Você pegar a Bíblia e começar a meditar na palavra de Deus, alguém fala assim, Ulisses, mas como que eu vou meditar à noite se à noite eu estou dormindo? Meu marido, por exemplo, diz assim, ronca. Como é que ele vai meditar de noite? De dia não, pega a Bíblia, leio, olho, penso, ora a Deus. É porque o cérebro nosso sistema nervoso, tudo que essa palestra do Dr. Tiago hoje aqui, vocês não aprenderam tudo. Quando vocês dormirem, ele falou sobre o hormônio do crescimento, o GH. Na criancinha, é do crescimento, para crescer. A minha avó dizia assim, minha mãe, então, bebê cresce quando dorme. Isso é uma verdade, né, doutor Tiago? Porque quando o bebê dorme, o hormônio do crescimento aparece. Só que depois dos 14, 15 anos, ele já vai diminuir a função dele, ele passa a ajudar no aprendizado. Então, nós ouvimos uma palestra dessa hoje à noite, e depois lá para 1h30, 2, 3, 4 vezes à noite, você vai, então, armazenar, vai codificar e armazenar o que você ouviu aqui. O aprendizado é mais noturno. Então, se eu sei disso, né, eu não vou falar aqui da higiene do sono, que seria uma aula grande do Dr. Tiago. Então, é treinamento. Então, eu preciso disso, vou treinar. Eu preciso deixar comer macarrão, comer um prato. Ele falou sobre o intestino, sobre o intestino aqui. Eu chego depois do culto da faculdade com um pratão desse assim, ó. O estômago fala assim, não faça isso comigo. Me enche pela manhã, pelo meio-dia, coma como uma princesa, uma rainha,
almoça como uma princesa e janta como uma plebeia. Mas na hora de dormir, deixa o estômago não trabalhar, porque o sistema nervoso vai ter uma alteração da sua sabe? Então você vai. Eu quero, então, perder peso. Então, a primeira coisa, falou, olha, não coma na hora de dormir. Não enche o pandu, como dizia minha avó, o estômago. Então, mas eu como, faço há uns 3 anos comendo à noite. Então, agora você vai comer. É igual desmamar. Você não vai parar da noite para o dia. Você vai pouco a pouco tirando, diminuindo, porque o sistema nervoso é adaptativo. Ele não aceita você que come todo dia um hamburgão, né? À noite, chega da faculdade, vai comer um hamburgão, vai dormir. Não pare de uma vez, porque o estômago não aceita, o sistema nervoso não aceita. Então, chama-se adaptação. Para isso, eu preciso ter responsabilidade. Não, eu vou fazer de acordo com a ciência. Então, você vai, pouco a pouco, diminuindo, até fazer uma adaptação, até você não parar de comer à noite. À noite é um chazinho, um biscoitinho, uma coisa levinha e tal. Agora, aquele hambúrguer, aquela pizza, depois do culto, 8 pedaços de pizza. Isso, uma vez ou outra, é muito bom, né, Jal? Hein, doutor? É gostoso. Mas, então, chama-se treinamento e adaptação. Agora, treinamento. 2, 3 treinaram juntos, 4, 5, cada um vai estimulando o outro, porque vai havendo um entrelaçamento de um passando para o outro silenciosamente esses bons hábitos. Amém. Eu queria só dar um exemplo para ela, que alguns falam assim, nossa, eu durmo tão mal, quanto de melatonina eu devo tomar? Aí você faz uma pergunta simples, até quando você fica com o celular? Até a hora de dormir, eu até boto lá meu despertador, fonte de luz. Então, a gente tem uma glândula chamada pineal, que ela é sensível à luminosidade. Quanto mais luz tem à noite, menos você produz melatonina. Então, a primeira dica assim para todo mundo, conseguir logo se livrar mais fácil das telas aí no período da noite, é não se expor pelo menos nas últimas 4 horas antes de dormir. Então, deveria priorizar mais dia e tarde, se for útil. Isso eu falo que trabalho com rede social, então a gente tenta sempre se livrar aí nos últimos momentos para dormir. E preferir que os seus quartos também estejam com acesso à luz. O uso do blackout, que você acorda no susto, ele pode ser gostoso para dormir, mas a tua glândula pineal não está acostumada a saber a hora de desligar a melatonina. Então você já percebeu como é mais desgastante acordar um adolescente ou você mesmo. Quando você toma um susto, está tudo escuro e já é 6h10. Perdi o horário, mas perdeu porque você contribuiu para isso. Então deixa a luz do sol bater. Quando a luz do sol faz, você vai desmamando sem querer o momento ideal para o acordar. O cortisol aparece, o galo canta, certo? Então, o povo do interior tinha esse hábito muito comum. Para nós, você tá igual a gente da roça, acordando 4 da manhã, mas por que ele acordava? Porque o sinal já aparecia. E quando estava também 7 da noite, sob influência de pouca luz, dormia mais cedo. Era natural. Então, a gente, ao artificializar esse sistema, a gente vai se adaptando como se fosse um caranguejo dentro de uma panela. Está esquentando, esquentando, a gente não vai percebendo os malefícios que são gerados para essa sociedade. Como é a primeira que a gente está acompanhando assim ao vivo, as consequências a gente já está vendo em consultório. E de alunos. A maioria dos meus alunos de medicina, 8º período, falou, Tiago, eu durmo muito mal. Eu aprendo muito mal. O aprendizado, que aqui o doutor Ulisses falou, ele acontece durante uma fase nossa do sono chamada de fase REM. REM quer dizer Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos. Alguém aqui já viu alguém dormindo e o olho parece uma bola de gude andando assim? Hã? Alguém, mãe, pai, foi pegar a criança que estava no sofá e de repente o olho está assim, ó. O olho fechado, a pálpebra. E a bola do olho andando. É nessa fase que a gente tem sonhos vívidos, que a gente aprende. A gente tem mais ou menos 3 ou 4 vezes esse sono REM durante o sono. Aquele seu sonho vívido que você sonha comendo um chocolate, vento no rosto, ou caindo, voando e sentindo que você estava voando, é nesse momento que você está no sono REM, consolidando a memória. As informações que eu te falei hoje estão numa região chamada hipocampo.
e elas migram para o HD principal, o córtex, enquanto dormimos. Se dormimos mal, aprendemos mal. Se usamos remédio de tarja preta, eu amplifico o meu tempo de sono, mas eu tenho menos sono REM. Então eu aprendo também mal. Como então fazer para aumentar o sono REM? Exercício. E diminuir também o excesso de consumo de alimento depois do culto. Amém? Deixa eu pegar esse gancho dessa pergunta da Kênia, porque ela está vinculada na questão talvez fisiológica, mas a gente não pode também deixar ela passar sem compreender esse caminho de volta para as questões espirituais. Então, a resposta que o Tiago comenta, de você saber, porque o que diferencia o remédio para o veneno é a dosagem, certo? Então, a resposta da gente entender assim, como que eu faço o caminho de volta na minha disciplina espiritual? Não tenho mais prazer de orar, não tenho mais prazer de leitura bíblica, perdi o prazer até mesmo de ir na igreja. E como que eu vou fazer esse caminho de volta? E uma das respostas começa exatamente com deixando de fazer algumas coisas. Porque a gente pergunta muito o que eu tenho que fazer. E a resposta, às vezes, está bem conectada com o que você pode deixar de fazer primeiro. Uma experiência própria é que o ano passado eu tive a grande alegria de excluir minha conta do Instagram. Porque primeiro eu estava trazendo gatilhos emocionais negativos para mim, de comparações. E segundo, que eu percebi que estava me tomando muito tempo. E aí eu excluí a conta ano passado. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a ler mais, eu comecei até a aprender italiano no Duolingo. Então são coisas que, assim, abriu espaço de tempo por causa de algo que me gerava uma dopamina, mas agora eu posso substituir através da neuroplasticidade com outras disciplinas espirituais que em um primeiro momento pode de fato não gerar uma dopamina, porque nós estamos tratando da fé naquilo que nós fazemos. Mas na própria forma de congregar e de fazer parte do corpo de Cristo, gente, há muita dopamina boa envolvida. Há muita dopamina boa. Ao ouvir as palavras de vida eterna que saem disso aqui, se você ler a Bíblia constantemente, em algum momento você vai ter as palavras de vida eterna. Ao comungar com os irmãos, ao partir o pão, inclusive fora da nossa ceia, do primeiro domingo do mês, partir o pão no dia a dia. Partir o pão com os irmãos no dia a dia. É comer a pizza com o irmão, não 8 pedaços, mas comer a pizza com o irmão, almoçar com o irmão e trocar informações da sua vida espiritual com o irmão. E isso vai nos permitindo fazer esse caminho de volta. Porque o grande erro é nessa expectativa de que é uma face. Eu já usei esse exemplo aqui algumas vezes, que está muito envolvido com o sistema de recompensa. Se você vai numa máquina de refrigerante, você coloca lá uma nota de R$10 para pegar uma Coca-Cola, que você está querendo tomar uma Coca-Cola. Você bota o dinheiro lá e a latinha não cai. O que você faz? Você vai ficar chateado. Você vai dar aquele tapa-santo na máquina para ver se a latinha ainda ficou emperrada, mas ela não cai. E aí você nunca mais vai voltar naquela máquina. Você vai procurar outra, porque aquela máquina ficou queimada com você. E aí as pessoas fazem isso na expectativa da disciplina espiritual. Eu orei hoje, mas não ouvi a voz de Deus. Eu li a Bíblia hoje, mas não entendi o meu devocional. Não entendi o que o texto faz. Aí o que ela faz depois de 2, 3 dias nessa tentativa? Ela corta. Porque ela tem a expectativa de dopamina naquilo de uma forma imediata. Isso é um erro. Isso é um erro. E nós temos que começar a agir nessa promessa da fé e entender que é na busca do aperfeiçoamento dos santos, que nós reformados cremos nisso, no aperfeiçoamento de santidade até o dia que receberemos corpos glorificados quando Jesus voltar, amém? Até lá nós vamos estar nesta busca contínua. Então, se nós estivéssemos olhando por essa ótica, você imagina no período interbíblico, 400 anos do silêncio de Deus. E aí, se não fosse Zacarias, um homem que estava perseverando
mesmo sem ter voz de Deus, mesmo sem ter talvez uma sinagoga para ele congregar, mas quando Deus se revela para ele, ele estava com a sua fé intacta. Então, hoje muitas pessoas, eu falo isso porque eu já tive a oportunidade de morar em outros países, muitas pessoas, se sair do seu contexto cultural, desviam. Desviam. Porque não vão encontrar a igreja. Eu não achei uma igreja que tem um espaço kids que eu gosto. Não achei a igreja que tem uma cadeira confortável. Não achei a igreja que tem uma estrutura bacana. E tudo é na percepção própria. E ela fala assim, por que minha vida espiritual está tão derrotada? Por quê? Porque é uma erosão, né? Aquilo vai consumindo ela na espiritualidade. E ela fala assim, o que eu faço? E a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, o que você está fazendo que não é a leitura bíblica, que não é... Eu passo muito tempo no Instagram, eu estou usando medicações que atrapalham a minha produção hormonal de forma natural, porque eu sou um tipo de pessoa que eu detesto tomar remédios. Eu acredito, não sou profissional da área, mas eu acredito que Deus gerou no meu corpo todas as condições hormonais necessárias. Somos uma farmácia ambulante. Então, quando eu vou fazer uma atividade física, eu vou gerar hormônios necessários para que eu tenha melhor concentração, para que eu possa dormir bem, para que tudo que aconteça. Inclusive nas disciplinas espirituais. Amém. A gente já está caminhando para o final, para respeitar o horário da nossa programação. A gente vai abrir para... Tem mais quantas pessoas para perguntar? Só para eu... Uma pessoa? Então, ok. Então, a Marlúcia vai perguntar e depois a gente vai seguir para as falas finais aqui dos debatedores. Eu queria entender um pouco mais em relação à alimentação, os efeitos da alimentação no nosso cérebro. Porque quando se trata de alimentação, a gente sempre ouviu falar muito em relação à perda de peso, ou engorda, isso engorda, isso emagrece, né? Mas depois que eu fui mãe, eu recebi orientações relacionadas ao açúcar, por exemplo, né, para a criança. Depois também que eu fiz algumas restrições, eu observei diferenças e mudanças no meu organismo que não relacionadas à perda de peso só, né, mudanças no intestino, mudanças no paladar, mudanças no sono. Então, eu queria entender um pouco mais dos efeitos do açúcar, dos alimentos ultraprocessados, diretamente ao nosso cérebro, ao nosso desenvolvimento cognitivo, enfim. Eu vou começar com uma frase de Hipócrates, depois a gente vai para a Bíblia, logo depois. Aí Hipócrates fala assim, faça do seu alimento o seu remédio. E o seu remédio o seu alimento. Então, não podemos desprezar isso. Se a gente for para a palavra, lembra de Daniel, quando faz o desafio, né? Falou, olha, eu vou comer aqui um tipo diferente do seu manjar. E foi o primeiro experimento nutricional publicado, porque ele faz ainda o grupo controle. Falou, olha, come o de vocês, a gente come o nosso, e daqui 10 dias a gente vai chegar à conclusão. Elaboramos uma hipótese, né? E vamos agora testar. Interessante. E, de fato, quando você fala sobre carboidratos, a própria Bíblia menciona isso. No meu livro, Biblioquímica, vai estar aqui embaixo disponível para vocês, chama As Evidências das Ciências Biomédicas na Bíblia. Eu tenho um capítulo falando sobre o excesso do consumo de carboidratos. Salomão fala, comer mel demais não é bom. Provérbios 25, 27. Ele fala, olha, quando você come carboidrato demais, vai te dar enjoo. E olha, os malefícios, então, do excesso de carboidratos. Eu não estou falando de dieta no carb, estou te falando de dieta low carb. A nossa sociedade, nos últimos 150 anos, o consumo de açúcar é muito alto. E não é, queridos, pelo amor de Deus, o açúcar que está em cima do pão. O açúcar pode ser o próprio pão. É que eu já vi muito vovô falando assim, meu filho, vai lá na padaria comprar pão para a gente aqui à tarde. Traz o pão, aí tira o açúcar que vovô não pode. Mas come o pão quase todo. E no pão existe o amido. O que é o amido? Amido é coisa para se guardar. Na verdade, o amido é uma sucessão de moléculas de glicose, que não é doce. Se você pegar um pão e colocar na boca, deixa ficar na boca, aquela pasta bem mole mesmo, mastiga 50 vezes.
você vai começar a notar que aquela pasta deixa de ficar sem gosto e vai ficando doce. Por que vai ficando doce? Um troço que era, né, como maisena também você faz isso, amido de milho. Porque a saliva vai quebrando as moléculas do amido em unidades de glicose. Então, muita gente que tem diabetes, às vezes a culpa não é nem da pessoa, da família onde ela se encontra. Ela fala assim, meu problema é genético. Não, não é não. É porque a família come errado. Excesso de pão, excesso de macarrão. É na hora do almoço, olha só. Salada, batata, cenoura, beterraba. Mandioca, inhame, arroz. Certo? Uma batata palha e a Coca-Cola que não pode ser perdida. Aí que é o problema. Então, às vezes, é a falta de quê? De instrução. Não é que ela come errado porque quer, porque não foi orientada, porque ela acha que o problema é o pudim depois do almoço. Vamos ser aqui sinceros, um estrogonofe de domingo, ele já pode ser muito rico de carboidrato. No arroz, no próprio estrogonofe, ainda mais alguns que colocam maisena para dar engrossada. Tem a batata palha e o próprio refrigerante. E aí ele fala, é que eu tenho diabetes. Não, você talvez criou diabetes em você, porque existem dois tipos. Diabetes tipo 1, onde a pessoa não produz insulina, é um problema geralmente com crianças, uma doença autoimune, mas que é bem rara em relação ao diabetes tipo 2. Então, muitos de nós podemos estar conhecendo pessoas que tomam metformina, não porque precisam, mas por uma má orientação. É fato, fala, mas eu nunca tive essa glicose, Tiago. Parabéns, você também nunca teve 32 anos, é a primeira vez. Eu nunca tive essa pressão. Pois é, primeira vez sem 45 anos. Então, essas surpresas vão surgindo ao longo do tempo. Agora, dá para prevenir? Dá para ter vida em abundância? Vocês estão vendo aqui o exemplo. Eu não vou perguntar a idade dele, mas assim, nessa lucidez, com certeza ele não come muito na hora de dormir. Certamente ele faz exercício. Certamente ele vigia em relação ao seu peso. Isso tudo faz parte. A Bíblia fala de pessoas obesas. Existe um rei na Bíblia chamado Eglon. E é interessante que na passagem fala assim, e Eglon era muito gordo. O rei Eglon. A obesidade está vinculada, sim, a uma doença. Ela está no código de doenças da medicina, do CID. Obesidade é um gatilho para Parkinson, câncer, diabetes, doenças crônico-degenerativas em geral, problemas nos joelhos. Não vale a pena. Se puder, pense agora nas próximas décadas. O que você quer para você mesmo? Invista tempo para uma boa dieta. É um pilar. Exercício físico, segundo pilar. Com certeza, muitas coisas vão ser acrescentadas a partir do momento que a gente zela pela perda de peso. Tá bom, querido? Mais detalhes aí sobre suplementação, só uma recomendação, pelo amor de Deus. Essa história de soroterapia, de que eu tenho que agora ir no nutrólogo para receber vitamina na veia. Não sei se você aqui... Enfim, não há respaldo científico para essa história de botar vitamina na veia das pessoas. Por quê? Porque você tem um intestino de 200 metros quadrados que se expõe a uma série de vitaminas se você faz uma boa feira. Eu tenho visto famílias praticamente vendendo carro, se privando de um monte de coisa para pagar quase 5 mil reais para fazer uma soroterapia, imaginando que você vai ter um padrão cognitivo muito maior. No Espírito Santo, no nosso laboratório lá na UVV, temos desenvolvido pesquisas com produtos que são chamados probióticos. Bactérias do bem, como por exemplo o kefir, certamente o doutor Ulisses conhece. E nós desenvolvemos um estudo com pacientes com Alzheimer, melhorando a resposta cognitiva de memória, fazendo uso desse produto que pode ser criado em casa, através de coalhada, um iogurte, ou hoje na forma de cápsula. Seria uma alternativa para complementar a ação de uma boa dieta, de exercícios. E pacientes com depressão não respondiam bem a antidepressivos clássicos, como esse citalopram. Incluímos o kefir e publicamos esse trabalho recentemente. Minha ida em São Paulo nessa semana foi justamente para poder divulgar esses dados inéditos que têm trazido impacto na saúde cardiovascular, controle de diabetes, neurodegenerativos, e que pode ser uma esperança aqui interessante para acrescentar, principalmente em fases de amamentação e pós-gestação. Tá bom? Para terminar a história da lata da Coca, muito legal essa analogia, mas me veio em mente
Salmo 133. Quando o Salmos fala, salmista, ó quão bom e quão agradável que os irmãos vivam em união. E fala assim, é como o orvalho de Hermon. E a fala do pastor foi muito boa. Ele disse, olha, tem coisa que a gente lê e não vai entender logo de cara. Por isso que Salmos 1 diz, bem-aventurado aquele que medita na lei de dia, porque tem hora que é igual comer uma concha de frango, a Bíblia. Você dá a primeira mordida e fala, não, ainda não cheguei na carne principal, ainda não percebi. Aí você come a primeira vez e está lá mastigando. Daqui a pouco você morde, tem um pedaço de cartilagem, ali tinha carne. E você então vai, desculpa o termo, ruminando sobre o assunto, e você vai percebendo a profundidade da palavra em vários momentos. E quantas vezes eu li esse versículo? Eu cantei música sobre isso na Batista, que tinha uma música antiga que falava, como orvalho de Hermon, nos montes de Sião, sobre ti está a benção do Senhor. É um versículo que está no Salmo 133. Eu falava, mas o que é isso? Orvalho de Hermon. Aí Deus nos concedeu ir em Israel. E eu entender de que o orvalho de Hermon é o orvalho que permite a formação da neve lá nas montanhas. E que quando chega o verão, esse orvalho, que tem a neve derrete e alimenta o Rio Jordão. O Rio Jordão só existe em meio ao deserto por conta da neve que derrete lá nos montes do Hermon. É o que gera o mar da Galileia e passa a nutrir todas as cidades que estão ao seu redor. Ou seja, é no meio da comunhão que existe vida. Não é sensacional? A palavra do nosso Deus é demais, né? Glória a Deus. Pessoal, a gente está caminhando para o final do congresso, de muito aprendizado. Quem está sendo abençoado aí, levanta a mão. Glória a Deus. Podemos já agendar o próximo aí, tá, pastor? E a gente vai caminhar agora para as falas finais, nessa ordem. Professor Ulisses, professor Tiago e a fala pastoral final, pastor Fábio. A Bíblia diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá livremente. Não é assim? Não é assim? Estava lendo essa palavra há alguns décadas atrás. Eu preciso ser sábio, Deus. Como é que é? E Deus, entrei em tanto problema na minha vida. A sabedoria tem problema? Ué, porque sabedoria é para resolver problema. Então, se tiver problema na sua vida, quem sabe Deus está te treinando para você tornar-se uma mulher sábia. Que a Bíblia diz assim, a mulher sábia edifica a sua casa. Mas como ela vai edificar a casa se não passar por problema? Não vai resolver o problema da família, dos filhos, do marido, da casa. E o marido também. Então, prepara-se para resolver problemas. Viu? E com alegria. É difícil, mas é glorioso. Eu queria agradecer de coração essa oportunidade. Que momento histórico, viu? Eu acho que a gente precisa incentivar isso nas igrejas, para abrir esse diálogo. Que bom que está gravado, que a gente vai conseguir multiplicar isso para mais pessoas, gerações, visitantes. E sejam boca de Deus. Não deixe aqui guardado. Não faça igual o Mar Morto, que acumula. Faça igual o Mar da Galileia, para poder disseminar para as pessoas. O versículo que o doutor Ulisses citou, está em Coríntios, capítulo 4, quando Paulo fala que Deus cegou o entendimento dos crentes. A gente usa muito uma analogia da cosmovisão, que é colocar as lentes para poder enxergar o mundo. Mas de que vale colocar os óculos se o meu cristalino, que é a lente que está no meu olho, está turva, opaca? Aí a luz não passa. Então, de nada vale usar a cosmovisão se eu não estiver com o meu cristalino translúcido para a luz de Jesus passar e trazer entendimento para mim e para você. Então, que todo o entendimento das universidades, você pode estar lá no meio, que ali seja um areópago para você testemunhar do Deus desconhecido que eles falam, mas você conhece esse Deus. Os missionários não devem estar apenas na África ou em regiões longínquas. Mas um dos estados mais evangélicos do nosso país
Se a gente tem sentido isso na pele, de que o amor de muitos está esfriando, de que existem laodiceias espalhadas na Serra, em Guarapari, em Vila Velha, vamos sair da mornidão. Eis que estou à porta e bato. Laodiceia era uma cidade rica. Laodiceia tinha uma indústria farmacêutica que gerava colírio. Laodiceia tinha uma fonte de produção de roupa, era uma colatina da época. E a roupa era chique. E na revelação a João, ele fala: olha, Laodiceia, você é pobre e não rico. Você é cega, embora tenha colírio. E é nua, apesar de ter roupa. Vamos tirar as máscaras e saber que dentro das igrejas, as fontes de dopamina precisam estar alicerçadas na grande raiz de Davi. E nada mais. Tudo é apenas uma pompa. É um floreio. É estratégia para buscar o não crente. Mas gente raiz. Há mais de 5, 10, 15 anos. Desculpa. Mas é querer beber leite espiritual fora do tempo. Já passou a sua fase. Deixa o colostro para quem está chegando. Você já devia estar comendo feijoada há muito tempo. Que Deus nos abençoe. Do livro, esqueci. Eu trouxe o meu livro Biblioquímica, As Evidências das Ciências Biomédicas na Bíblia. Foi um livro que eu escrevi em 2016, logo após concluir o meu seminário. E ontem eu recebi a notícia com muita alegria. A editora de Curitiba falou: olha, o teu livro é o mais vendido neste ano de 2025 de toda a editora. Porque tem se tornado uma ferramenta para quem? Para o não crente que fala: a Bíblia é coisa do passado. Ou então para o crente que fala: será que a Bíblia fala alguma coisa de ciência mesmo? Então a gente usou essa conexão com referências, tanto científicas quanto da palavra. Me lembro recentemente uma propagandista comprou para os médicos que ela visitava. Muitos ateus, agnósticos. E uma experiência que eu tive foi com um pediatra. Provavelmente o pastor Ulisses conhece. Ele se dizia agnóstico e eu presenteei ele com o livro. Aí ele falou assim: tá, eu vou ler seu livro. Daqui um mês a gente conversa. Aí eu estou lá na UVV, ele estava no estacionamento e falou: Tiago, vem cá. Ele muito sério, mas meu amigo. Eu li seu livro. Eu falei: você leu? Você gostou? Ele falou: não. Eu amei. Eu jamais imaginava que a Bíblia tinha tantos fatos. E você costurou isso de uma maneira que eu não imaginava. Eu estou querendo, inclusive, ler a Bíblia depois do que você está apresentando aqui para mim. Então, lembramos isso. Jesus é o alfaiate que costurou o céu com a terra. E nós somos a linha. E essa linha está embebida de um sangue carmesim que cheira fresco. E que não é um cheiro de 2000 anos atrás, porque o Cronos é nosso, mas o Kairos é dele. O sangue está cheirando fresco agora, porque Jesus morreu e ressuscitou por nós hoje. Amém, queridos? Deus nos abençoe. Amém. As minhas considerações finais é exatamente quando nós pensamos no tema deste congresso. Ainda o ano passado, nos munimos de algumas leituras, de algumas obras, mas de entender que o mundo pode sim estar viciado em dopamina, e a dopamina não é um mal em si só, mas nós precisamos descobrir a Shekinah de Deus, a manifestação do poder de Deus sobre as nossas vidas. Deus, ele pode completar todas as nossas necessidades, inclusive as físicas, as nossas abstinências por causa do pecado, as nossas manifestações fisiológicas, porque nós morremos para nós mesmos e vivemos uma vida em Cristo Jesus. Então a ideia de trazer esse diálogo para dentro da igreja é exatamente para mostrar uma realidade. E eu me lembro que no meu trabalho de conclusão de curso, em 2018, eu apresentei um tema que foi o desafio para pastores em 2050. O desafio do evangélico para pastores em 2050. E o meu
projeto foi fazer uma analogia de 30 anos atrás e prever quais seriam os avanços de 30 anos para frente. Eu errei feio. Eu já errei feio, porque ainda faltam 25 anos para chegar em 2050. E já está tudo acontecendo no nosso presente momento, porque isso está se acelerando, o amor está se esfriando, a gente vê uma série de coisas que tem tentado roubar o lugar de Deus. Então, a minha palavra pastoral para nós é: permaneçam. Permaneçam. Tenham conhecimento, busquem conhecimento. Comprem um livro aqui do Tiago. Busquem conhecimento, leiam outros livros. Dialoguem sobre essas questões, mas não deixem de perseverar nas doutrinas dos apóstolos. Não deixem de perseverar na palavra, na oração, na comunhão e no partir do pão. Esse é o nosso desejo. Amém? Eu quero agradecer muito pela presença do Dr. Ulisses, Dr. Tiago, que tanto nos abençoou. Eu só estou aqui mesmo para encher linguiça aqui, porque eles falaram muito de toda essa parte técnica maravilhosa. E eu queria agradecer também, porque a proposta desse congresso ele é também beneficente. Nós solicitamos ali para que todos trouxessem 1 quilo de alimento não perecível, para a gente também fazer uma obra social com esses alimentos. Nós conseguimos 58 quilos de alimentos diversos, 3 litros de óleo, 8 litros de leite, 2 cestas básicas, e também aqueles que não trouxeram fizeram ali um Pix de R$20. Todo esse dinheiro será convertido em cestas básicas para nós abençoarmos famílias em condições carentes. Tá? Não vi aqui nenhum pacote de café, porque eu entendo que está nem ovo. Mas a obra vai ser feita. Que Deus possa nos abençoar imensamente. Obrigado pela paciência de vocês, por estar conosco hoje. Todo esse material vai ser editado e depois disponibilizado aí nas plataformas digitais, para que a gente possa rever e compartilhar com outras igrejas, lideranças, irmãos em Cristo, para obtermos cada vez mais conhecimento para a glória de Deus. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós louvamos o Teu nome por este tempo de aprendizado, por compartilharmos não somente do conhecimento científico, a qual o Senhor nos possibilita aprender daquilo que é a Tua própria criação, mas também do conhecimento espiritual, que é do Senhor se revelando a nós a partir de Jesus Cristo, da graça que nos alcançou. Pai, que tudo aquilo que foi falado hoje seja para trazer transformação em nossas vidas e nos direcionar para continuarmos na caminhada do aperfeiçoamento cristão, proclamando a notícia do Evangelho até que o Senhor venha. Teu Espírito Santo continue, Pai, nos direcionando para a glória do nome de Cristo Jesus. Eu abençoo a vida do Dr. Ulisses, do Dr. Tiago, do Alisson e de todos que estiveram presentes aqui conosco. Nós oramos por isso, em nome de Jesus. Amém e amém.